Muito bom, gente. Hoje pela manhã quero convidá-los a acompanharem comigo a leitura da palavra no livro do Gênesis, capítulo 19. É uma história assim bastante conhecida e para aquilo que eu quero repartir com vocês é importante para a gente pensar junto à nossa vida a partir da nossa expressão de fé. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, capítulo 19 do livro do Gênesis, capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali e, ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim ele os acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que aos seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. E depois cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Repita assim comigo: pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, diga assim: Ló hesitou. Os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Diga: o Senhor é misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale. Diga comigo assim: não olhe para trás. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida, mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá.
Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. E então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Diga assim, ela olhou para trás. Agora eu peço que você ore comigo e vamos juntos aqui nesse tempinho desfrutarmos um pouco da palavra do Senhor e pensar na nossa vida. Deus nosso Pai, obrigado porque hoje pela manhã, desde esta casa de oração, nós pudemos aqui, sem embaraços, com toda a liberdade, ler a Tua palavra. Obrigado por isso, por podermos assim viver a nossa vida, declarando a nossa fé, neste tempo em que nós estamos. Obrigado pela palavra, a revelação do céu para a história da gente aqui na terra. Que por seu Espírito, seja bem-vindo uma vez mais, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento e nos guia uma vez mais a toda a verdade, porque dela nós precisamos. E assim, conhecedores da verdade, libertos pela boa mão do Senhor, poderemos, Senhor, ser transformados no tipo de gente que o Senhor deseja nós sejamos, para a glória do Teu nome, para a cura das nações. Nós assim oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja reunida diz? Amém e amém. Essa palavra simplesmente não desgrudou de mim essa semana, e por isso é que eu, com ela aqui estou para compartilhar com você. É assim, esse é o tipo de história que a gente olha e pensa, e muita gente pensa, mas será? É que nem a história do Jonas, né? Do grande peixe que o engoliu, e tem gente que fala assim, mas será? Então, acontece que a gente precisa de uma boa referência, né? A gente precisa de uma boa referência para a gente acreditar que aquilo que está escrito, por mais tempo que faça, seja a narrativa do que aconteceu, porque tem muito tempo que a palavra de Deus diz que isso aconteceu. Tem muito tempo. Mas quem referenda isso para a gente é o próprio Senhor Jesus. Vou pedir a ajuda da Ellen, lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 28, a gente vai encontrar o Senhor Jesus fazendo menção exatamente dessa história. Você acha que Jesus ele brincava com aquilo que era sério para a vida das pessoas para quem ele falava? Você acha que Jesus ele leva a sério a vida da gente, sim ou não? Sim. Não só é verdade que ele morreu por mim e por você. Aliás, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Então, se tem alguém que a gente pode assim depositar nossa confiança e que respalda tudo aquilo que no passado a palavra de Deus diz que aconteceu, é Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Você acha que Jesus leva a sério a vida? É por isso que ele diz para a gente ali em Lucas capítulo 17, a partir do 28. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, e comendo e bebendo, comprando, vendendo, cultivando, construindo. E até o dia em que Ló deixou Sodoma, e o fogo, enxofre ardente, caíram do céu e destruíram a todos. E até o dia, e sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. E nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar as suas coisas, e quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Jesus está dizendo assim, não se esqueçam do que aconteceu à esposa de Ló. Mas muito tempo depois, quando Jesus estava discipulando aqueles 12 e todos os demais que faziam parte
dos muitos discípulos que Jesus tinha e que acompanhavam Jesus. E ele ia arrebanhando discípulos, gente que o acompanhou até o desfecho na cruz e que depois, cheios do Espírito Santo, se tornaram a igreja nascente e crescente. Muito tempo depois, Jesus está dizendo para eles: não se esqueçam do que aconteceu para a esposa de Ló. Então, se a gente precisa de um bom argumento para a gente acreditar, a gente fica com o conselho de Jesus. Não se esqueça do que aconteceu com a esposa de Ló. E a gente vai traduzir isso hoje numa expressão: não olhe para trás. Você pode dizer para você mesmo assim: ô Júnior, não olha para trás. Agora você coloca o seu nome nesse lugar. 1, 2, 3. Ô Júnior, não olhe para trás. Sabe por que é justo pensar, é correto pensar, e não tem por que a gente duvidar? Porque isso que eu vou dizer para vocês aqui também faz parte do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também fala de julgamento. E sabe por que é razoável a gente também acreditar que um dia vai fechar para balanço? Porque o Senhor nosso Deus, Ele dá tempo para a gente se posicionar. Se nós fôssemos assim um tipo de gente que fala assim: mas como é que Deus, sendo Deus, vai, por exemplo, tomar alguns para si e condenar a outros? Deus, na nossa história, Ele está dando tempo para a gente se posicionar. Agora, que tempo temos eu e você, nós que estamos aqui, você que está aí acompanhando desde a sua casa? Nós temos agora. Quantos aqui podem dizer tenho o amanhã? Eu desejo que todos nós possamos ter o amanhã e depois do amanhã, e que assim, até que Jesus volte, que nós estejamos por aqui para viver o arrebatamento. Quantos creem no arrebatamento da igreja? Não é verdade? Mas tudo que a gente tem é o agora. Já estamos um pouquinho depois do que eu tinha falado. Então estamos aqui ainda, e vivos. Então a gente precisa aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para nós nos posicionarmos na nossa vida. E olha aqui a família de Ló, essa família que nós acabamos aqui, tem que tomar cuidado com a água Jó, Ló, né? É Ló, diga assim, Ló. E olha que a família de Ló é alvo de muita misericórdia. Nós lemos aqui sobre a misericórdia de Deus que se manifestou na família de Ló. Agora, isso daqui tem história para contar, eu vou ser bem breve nisso. Quando Deus chamou Abrão, lá em Ur dos Caldeus, é o finalzinho do capítulo 11 do livro do Gênesis. Ele falou para o Abrão pegar a esposa dele, largar tudo mais para trás e sair na direção para a terra onde Deus disse: eu vou dar para você. Mas ele levou na bagagem a família do seu sobrinho, o Ló. Depois você confere, o que você tem que fazer? Ler o final do capítulo 11 do livro do Gênesis, e depois você passa pelo capítulo 12, e aí você vai vendo a história conforme ela se desenvolve. E Deus, Ele abençoa o caminho de Abrão, e Ele abençoa o caminho de Ló também. Você sabe que a nossa vida, ela quer ser abençoada pelo fato de nós escolhermos andar junto de pessoas que levam Deus a sério. Você já descobriu isso? Que andar ao lado de pessoas que levam Deus a sério só faz bem para a gente? Só faz bem para a gente. Ande ao lado de pessoas que levam Deus a sério. Prefira você organizar o seu tempo para ter comunhão com gente que leva Deus a sério. Nós devemos, é óbvio, alcançarmos aqueles que ainda não se organizaram em Jesus. Claro que tem uma tarefa evangelística em tudo que é expressão da nossa vida. Desde a nossa casa, em favor dos nossos vizinhos,
em favor das pessoas com quem nós trabalhamos, é verdade. Mas na hora de organizar a vida para a comunhão, para o tempo que a gente escolhe passar e dedicar, não deixe de passar tempo com gente que leva Deus a sério. Abraão e Ló prosperaram. E o negócio ficou tão grande, a família ficou tão grande, que tinha gado demais para grama de menos. E aí o Abraão falou, viu, a gente vai ter que dar uma dividida na coisa. Os nossos pastores, os nossos servos estão brigando. E o Abraão, porque gente que confia em Deus é assim. O Abraão falou para Ló, pode escolher. Escolha você. E diz que o Ló gastou um tempo nessa escolha. E ele escolheu o que, humanamente falando, tinha mais possibilidade. E ele escolheu a região que exatamente era a região lá para os lados de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu aquilo que, humanamente falando, daria para ele maior lucro, que, humanamente falando, tinha a cara de maior possibilidade. Mas ele esqueceu de prestar atenção no tipo de gente no meio de quem ele teria que conviver. Sabe que tem uns vacilos nossos, né? Você sabe que quando você vai passar por uma transição de vida, você não tem que parar para prestar atenção só no dinheiro que você vai ganhar. Você deveria ser mais sábio, mais esperto do que isso. E pelo compromisso que você tem com Deus, fazer as contas do que isso vai representar para as suas emoções, para o seu estilo de vida, a partir do relacionamento que você vai ter com o tipo de gente com quem você vai se encontrar lá. Essa é a conta que na sabedoria de Deus a gente precisa aprender a fazer. A abrir mão daquilo que às vezes a gente chama de oportunidade, que na verdade, muitas das vezes, por falta de cuidado e de intimidade com Deus e de oração, é cilada. É cilada, é armadilha. Então não olhe para a vida e para as oportunidades que você encontra, só na base daquilo que você enxerga você vai ganhar. Preste atenção nas muitas possibilidades de perda envolvida por conta do tipo de gente com quem você vai ter que conviver. Isso é uma sabedoria, uma inteligência espiritual que a gente tem que ter. Quantos estão entendendo aqui? Você está entendendo isso? Está entendendo? Mas a família de Ló foi morar lá na região de Sodoma e Gomorra. E olha que como é bom ter família que se importa. Teve uma guerra, o Ló foi capturado, foi feito refém, e sabe quem que foi socorrer o Ló e libertar o Ló? O titio Abraão. Depois você leia, vai desde o capítulo 11 até chegar aqui onde nós estamos, para você ver o drama todo, para você ver o roteiro todo. E o Abraão foi lá e libertou o seu sobrinho, e ele pôde seguir vivendo ali. Mas a região de Sodoma e Gomorra era uma região assim bastante perversa e bastante pervertida, de um estilo de vida que está bastante distante do que é a proposta de Deus para a vida da gente. Deus, ele tem uma proposta. Olha, a sua humanidade, eu gostaria que ela fosse assim, ó, tivesse essa cara, tivesse esse jeito, em toda a expressão da sua vida. Eu gostaria que você se organizasse dessa maneira. Assim Deus, ele claramente se posiciona em meu favor e em seu favor. Deus é em favor da vida da gente. Então, quando ele nos planejou, ele pensou em tudo e nos deu tudo o que nós precisamos. Mas na nossa vida, a gente vai se desconectando de Deus e a gente vai refazendo o nosso caminho a partir de propostas que nos parecem melhores do que as propostas de Deus. Hoje em dia,
e em nome, inclusive, do politicamente correto, tem muita coisa que é valor eterno de Deus para a vida da gente, que tem sido confrontado, que tem sido assim questionado, que tem sido abandonado, que tem sido inclusive ridicularizado. Tem muita coisa assim. Mas o Senhor, Ele permanece com a sua palavra como a melhor proposta para mim e para você. Então, o que é que acontece na história aqui, se você ler um pouquinho antes? Diz que o pecado, ou seja, essa decisão dos habitantes de Sodoma e de Gomorra de levarem a sua vida como eles bem desejaram, e de fato assim estavam vivendo, chegou a Deus de uma tal forma que é como que um clamor que subia e que ofendia o Senhor, que soprou a vida, que soprou o fôlego, e a maneira como eles estavam vivendo era de uma tal forma que o Senhor, Ele precisava julgar, purificar, e purificar a humanidade, inclusive, da influência que aquela gente cometia em favor da preservação da vida. Por mais difícil que seja, é assim que o Senhor, Ele trabalha. Agora, Ele não fez isso sem ter com quem contar. Quando Ele vai até a casa de Abraão e Sara para dizer assim: olha, daqui um tempinho eu voltarei e você, Sara, estéril, estará com um bebê nos seus braços. Ele tira um tempinho para conversar com Abraão. E ele conta para Abraão o seguinte: olha, a situação de Sodoma e de Gomorra é tão grave, mas tão grave, que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Gente, e só nessa lógica, vamos falar sério, quando a gente olha para o mundo em que nós vivemos, a gente não pensa assim, viu? Será que ninguém vai fazer alguma coisa a respeito? Então, quando Deus, na história, decidiu fazer alguma coisa a respeito, não reclame. Ele é Deus, Ele sabe como, o porquê, e Ele assim, quando precisou, Ele fez o que Ele teve que fazer. Mas Ele foi contar para Abraão. Sabe por quê? Para que os habitantes de Sodoma e Gomorra tivessem um intercessor em seu favor. E olha que o Abraão gasta um tempo falando com Deus: Senhor, mas e se tiver 50 justos? Aí o Senhor falou: se tiver 50, eu mudo de ideia. Tá. Mas se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10? E o Senhor disse: se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Você acredita que não tinha nem 10 justos na cidade? Não tinha nem 10 pessoas que estivessem dispostas a dar uma resposta positiva àquilo que Deus, na história de todos nós, vinha fazendo. Mas a intercessão de Abraão, ela foi ainda assim acolhida. Por quê? Porque uma família foi salva. Você parou para prestar atenção no detalhe? Apesar da decisão de Deus de fazer o que era necessário naquele tempo, pelos motivos de Deus, em favor de todos nós, a família de Ló, ela foi preservada. Os anjos foram lá. Vocês viram aqui o que os habitantes da cidade queriam fazer com os anjos? Vocês viram a postura de Ló, até querendo oferecer as suas próprias filhas, porque eles estavam sob a sua proteção. Vocês viram aqui como os genros de Ló não levaram a sério a advertência. Essa palavra é para abrir os nossos olhos. Nós que estamos assim aqui ouvindo pela palavra de Deus, a mensagem de Deus hoje pela manhã, para nós estarmos atentos
sobre um tempo que passa e sobre uma oportunidade que Deus continua dando para todos nós, gente neste mundo, para que nós levemos Deus a sério, para que nós levemos Deus em conta com tudo que a gente pode. E nós ouvimos aqui, eu os fiz repetir, que Ló hesitou. Os anjos estão lá com uma mensagem contundente e clara: olha, o Senhor vai destruir essa cidade. Vocês têm que sair e sair logo, não há tempo a perder. E ainda assim, Ló hesitou. Essa é a nossa tendência, nós somos vacilões. A gente fica pensando demais. A gente fica assim argumentando demais. A gente fica considerando demais. Ei, não dá tempo, a ponto de os anjos, pela misericórdia de Deus, depois o Ló vai dizer, o Senhor foi misericordioso, mas os anjos tiveram que pegá-lo pela mão, você entendeu? Pegar pela mão, para que de fato Ló, sua esposa e as suas filhas pudessem sair. Pegar pela mão, para sair. Quantos se lembram aqui do dia em que você foi salvo em Jesus Cristo? Quantos se lembram? Quantos se lembram? Você lembra disso? O que foi aquilo, senão essa saída desse estado de coisas? Então tem esse movimento de a gente sair, porque Sodoma e Gomorra representam exatamente isso. A saída da família de Ló, irmã Teresilda, significa exatamente isso, né? Essa boa mão de Deus que nos tira para fora desse esquema, que nos tira para fora desse sistema, que nos tira dessa prisão, que nos tira dessa maneira da gente enxergar a vida, da gente se organizar na vida, e nos salva do que a gente era capaz de fazer da nossa vida nesse estado de coisas. Quantos estão entendendo isso? É o que a gente chama de conversão. É o que a gente chama de salvação. Só que é muito importante entender que da mesma maneira como nós somos tirados do mundo, e mundo, entenda-se, um estado de coisas que não leva Deus a sério, um estilo de vida que não leva Deus em conta, uma maneira de se organizar para a vida, onde a voz de Deus, ela não é bem-vinda. Onde nós queremos bancar a nossa própria existência do nosso jeito e repaginar tudo, inclusive a palavra de Deus. Mas se é verdade que, pela graça de Deus, Deus nos tratando melhor do que nós merecemos, Ele nos tira de mundo, tem uma coisa que passa muito por mim e por você. Preste atenção, olhe para mim um instantezinho agora. Mas cabe a mim e a você continuarmos dando espaço para que o mundo seja tirado de dentro de nós. Essa é a questão hoje aqui. Dar lugar para que esses vínculos que nós ainda guardamos, talvez assim, talvez faz um mês que você começou a caminhar com Jesus. Tem muito vínculo de como você se organizava na vida antes de Jesus. Tem pessoas aqui, pastor Francisco estava comentando do nosso tempo lá atrás, desde quando a gente se conhece, já tem muito tempo que a gente caminha com Jesus. Mas será que eu já me libertei com tudo que eu devo, de todos os vínculos que eu um dia tive na minha história, na minha vida, na minha estrutura? É por isso que os anjos só deram uma ordem. Tem duas expressões, mas é numa mesma direção, que a gente resume assim, viu? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Todos nós temos história, é verdade. E a nossa história, ela merece respeito.
A nossa história, a nossa formação, a gente tem muita coisa para contar. Mas aqui nessa expressão, é muito importante a gente parar para perceber aqui, que não olhar para trás significa uma tomada de decisão, em que de fato nós vamos dar espaço para que tudo que nós carregamos daquilo que já fez parte da nossa vida, mas que não nos permite vivermos com Deus e vivermos como Deus quer com tudo que a gente pode, que tudo isso seja tirado da gente. Isso é o que a gente chama de sermos feitos gente parecida com Jesus. Na expressão bíblica, sede santos como eu sou santo. Como é que eu faço para ser parecido com Jesus? E por favor, você me escuta sempre usando isso, não feche aí os seus ouvidos para aquilo que eu estou falando, porque você já sabe. Escute essa palavra hoje pela manhã. Escute essa palavra hoje pela manhã, por quê? Porque lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ele vai contar para a gente que aquilo que está escrito é para o nosso ensino, para que a gente possa ter paciência, para que a gente possa ter bom ânimo, e para que nós possamos ter, está lá, esperança. E quando a gente vai lá para aos Coríntios também, no capítulo 10, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte: olha, estas coisas que estão escritas, esses registros que estão escritos, é para que vocês tenham um exemplo e estão escritas como uma advertência para nós que vivemos o final dos tempos. É por isso que a gente continua chegando toda semana. É por isso que a gente sai daqui para a gente ir para os nossos pequenos grupos. 2 semanas aí, esta e a outra, para nós realizarmos nas nossas casas. Para a gente se encontrar e para a gente pensar a nossa vida a partir da nossa fé. E aquilo que pessoalmente você faz todo dia, no seu devocional, no seu momento de oração. Porque disso depende a nossa integridade, a nossa plenitude, a nossa sobriedade, a nossa lucidez. Disso depende a nossa saúde espiritual, emocional, a nossa saúde como um todo. Então nós estamos aqui escutando esta palavra porque nós precisamos prestar atenção para o que é que eu ainda estou olhando. Para o que é que eu ainda estou olhando. E não é raro as pessoas, às vezes, pelas frustrações e decepções que a vida, ela promove. Quantos já viveram frustrações aqui? Frustrações, decepções. A gente vivencia. E você viveu isso, inclusive, estando em Cristo Jesus, sendo igreja, já estando na fé. E muitos, não são poucos os que têm esse discurso. Ah, como eu era feliz quando. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um homem chamado Demas. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: o Demas, ele me abandonou, porque ele ama as coisas dessa vida. Ele ama as coisas desse mundo. Presta atenção. O apóstolo Paulo discipulou um homem chamado Demas. Você acha que o apóstolo Paulo está credenciado para ensinar a Bíblia e ensinar com a sua própria vida uma pessoa que se torna seguidor de Jesus? Sim ou não? Tem uma credencial assim para fazer isso. E apesar do bom mestre e do bom professor, o Demas não permitiu que o mundo fosse tirado de dentro dele. E aí ele abandonou Paulo.
Abandonou Paulo significa abriu mão da jornada com Jesus. Abriu mão da sua fé e se aventurou na vida na base da sua própria força. Ele olhou para trás. Então, o convite aqui para a gente é o seguinte: você deve virar as costas para tudo, menos para Jesus. Nunca vire as costas para Jesus. Guarde isso no seu coração. Se você sair daqui apenas com essa expressão, como o que eu aprendi na mensagem de hoje de manhã, que na minha vida eu posso virar as costas para tudo e para todos, menos para Jesus. Menos para Jesus. Por que nós chegamos a esse ponto? Porque para tirar o mundo de dentro da gente, você vai ter que tomar decisões hoje. Você vai ter que fazer escolhas hoje. Eu e você, nós que estamos em Cristo Jesus. Bom, primeira escolha importante. Eu sequer estou, se você for bem franco, se você for assim bem honesto, vamos falar assim, ó, sendo bem honesto, pastor Júnior, mas não é comigo o negócio. Sendo bem honesto, eu estou longe de ser alguém que leva Deus a sério na minha vida. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de vir para a igreja. Eu não estou falando de você ser dizimista, ofertante. Eu não estou falando de você servir aqui e ali. Eu estou falando de uma coisa que é muito mais profunda do que isso. Essas coisas são expressões de algo que vem primeiro, que é de um compromisso. Você acha que lá no seu dia a dia, ao lado das pessoas com quem você convive desde dentro da sua casa, e na maneira como você se posiciona na sua vida, você diria que esse seu estilo de vida, ele está de acordo com a proposta do céu para a sua vida? Em tudo que você faz. O marido que você é, a esposa que você é, o pai que você é, o filho que você é, o profissional que você é, o vizinho que você é, o cidadão que você é, você diria, você está num compromisso com Jesus? Você leva Deus em conta? Você diria assim, eu estou afetado pela presença de Jesus. O Espírito Santo, ele encontra lugar na minha consciência, ele fala, eu consigo escutar a sua voz, eu tenho uma situação, a palavra de Deus, ela vem no meu coração, daí eu alcanço o que é que eu tenho que fazer, eu consigo dizer direito, e quando eu tenho que me calar também eu consigo, eu reajo de uma maneira assim que realmente está de acordo com o que o Senhor deseja para a minha vida. Porque se qualquer de nós aqui não está nesse compromisso com Jesus, a boa notícia para você é que hoje aqui pela manhã, em onde você está, você já pode estar dizendo assim, Jesus, eu estou confiando a minha vida aos cuidados do Senhor. Eu estou declarando aqui agora no meu coração, eu estou aqui declarando bem baixinho talvez, mas o Senhor está escutando, Jesus, salva-me do que eu tenho feito da minha vida. Jesus, olha, eu estou assumindo um compromisso de vida com o Senhor, é desde hoje para o restante da minha história, eu estou entrando nesse compromisso de vida com Jesus. Talvez há pessoas que estão fazendo isso aqui agora, esse é o grande milagre da salvação e da vida. Jesus salvando-nos, eu preciso, você precisa, e a cada dia renovar esse compromisso em forma de consciência. Mas para todos os que estiverem aqui, que já tenham entrado nesse compromisso de vida com Jesus, a nossa tarefa hoje pela manhã é sairmos daqui dispostos a não olharmos para trás, buscando qualquer motivo, ou buscando qualquer resquício que faça com que nós viremos as costas para Jesus. Jesus dizendo para mim e para você, lembrem-se
do que aconteceu com a mulher de Ló. Lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Lembrem-se com o que aconteceu com a mulher de Ló. Lá em 1 de João, capítulo 2, os versículos de 15 a 17, a gente vai descobrir esse texto tão precioso. Não amem este mundo, vamos ler juntos? Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E continua o texto. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Diga assim, prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos. Diz assim, tudo que vemos. E o orgulho das nossas realizações e bens. Diga assim, nossas realizações e bens. Vamos juntos. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E para terminar, e este mundo passa. Diga assim, o mundo passa. E com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Agora bem forte, todos juntos para a gente encerrar bonito, hein? Mas quem faz o que agrada a Deus... Quantos querem isso para a sua vida? Você quer isso? Então você vai ter que fazer escolhas hoje aqui. Eu e você, nós temos que fazer escolhas. Tomar uma decisão aqui. Eu estou caminhando para o final. Que decisão é essa? É uma decisão por tirar o mundo de dentro de nós. Tirar o mundo de dentro de nós. O que isso significa para você? Isso significa a influência, fiquem sempre comigo aqui nesses momentos. A influência que você recebe mais das pessoas com quem você convive do que da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Essa é a hora em que a semente, ela pode ser tomada, ela pode ser comida. O seu coração é uma terra boa. Diga aí, o meu coração é uma terra boa. Meu coração é uma terra boa. Não é chão batido, certo? Seu coração não é chão batido, porque no chão batido fica a semente, e o Satanás vem e come a semente, e você perde, e não vai dar fruto. Mas o seu coração é terra boa, que vai acolher a semente hoje, que vai frutificar muito para a glória de Deus. Vai acontecer, vai aparecer. Ninguém consegue ir para um outro estágio da sua vida sem deixar o estágio anterior. O que é prática desse mundo? O que é estilo desse mundo? E tem tanta coisa que a gente poderia dizer. Tem tanta coisa destruindo as famílias, destruindo o casamento, destruindo a sexualidade das pessoas, destruindo as finanças das famílias. Quanta coisa, eu preciso ficar falando aqui, dando exemplo para vocês, você sabe. E eu sei, e você sabe, onde é que isso nos afeta. Eu tenho que saber o que é que pode macular, manchar, contaminar. Eu sei o lugar que eu posso dar na minha vida para fazer o meu casamento cheirar mal. Deu para entender isso? Vai cheirar mal. Eu sei as escolhas que eu posso fazer, onde eu vou colocar o orçamento da minha casa em risco. Eu sei, e você tem que saber também. E você tem que saber também. Você tem que saber, porque tem coisas que são bagagens que a gente traz de antes da gente conhecer Jesus. E tem outras coisas que são as sutilezas, os dardos inflamados do maligno. Um dardo inflamado do maligno. Se você não estiver com o escudo da fé, o dardo atinge você. E esse dardo, quando atinge você, estão comigo aqui? Este dardo inflama você e pega você nessas 3 áreas que nós acabamos de ver ali, que representam uma inimizade contra Deus, que é um apelo pelo prazer físico, que é um apelo para aquilo que nos chama pelos olhos, essa saudade que a gente às vezes
dar espaço para aquilo que um dia já foi a nossa vida e a nossa história, para esse orgulho que a gente ostenta dos nossos bens e das nossas realizações. Jesus, ele fala que nós temos que escolher o Senhor a quem nós vamos servir. Ou é Deus, ou as conquistas da nossa vida. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele é muito claro de que nós precisamos escolher direito, que nós precisamos fazer a melhor escolha e ficar com a boa parte. Hoje pela manhã é um convite para a gente pensar nisso e não olharmos para trás, não olharmos para trás, para não sermos gente que vive assim uma gangorra existencial, gente que vai e volta na presença de Deus. A gente tem que se firmar na presença de Deus e não abrir mão do Senhor. Nós vamos abrir mão de relacionamentos. Às vezes você vai ter que dizer não. Às vezes você vai ter que desistir de um caminho que você já está seguindo. Ah, mas é difícil. Eu podia dar muito exemplo aqui dos muitos argumentos que no tempo eu já escutei. Eu sempre escuto. Mas eu sempre lembro as pessoas de que elas têm que fazer uma escolha. Uma escolha. Mas é difícil. Quando a gente quer, a gente faz. Porque nós temos tudo para fazer direito. Nós temos o poder do Espírito Santo à nossa disposição. Quando a gente não consegue sozinho, a gente lembra que Jesus disse assim: você não estará sozinho. Você não estará sozinho. O Espírito Santo estará em você e ele vai te ajudar. Ou a gente acredita nisso e a gente dá espaço para isso, ou nós vamos vivendo olhando para trás. Sempre olhando para trás. E sempre rendidos, sempre reféns dessas coisas que nos separam de Deus e nos afastam de Deus. Aqui eu não estou falando na base de pode e não pode, não dei nenhum exemplo aqui. Mas eu estou falando aqui com gente grande, com gente madura, com gente inteligente, com pessoas que estão escolhendo Jesus, com pessoas que chegaram hoje aqui para participar de um culto de celebração a Deus, porque são gratos a Deus pela sua vida. Mas gente com responsabilidade na história. Só uma ordem. E aquela mulher não quis obedecer. Não olhe para trás. O que será que tinha de bom em Sodoma e Gomorra para ela olhar para trás? E presta atenção, ó, só para dizer assim, Janaína, presta atenção, ó. Eles entenderam que era um ato de misericórdia do Senhor, salvando eles. E ela tinha, ao lado dela, missionária Marcela, a família dela. Olha como que nós somos, olha a nossa incoerência. Ó, Josias, presta atenção, ó, para a gente pensar junto, ao lado de todo mundo. Ela tinha um marido dela, e as duas filhas dela, e eles estavam sendo salvos. Mas ainda assim, ele olhou para trás. Ainda assim ele olhou para trás. Entendeu? Eu quero falar assim como pai, ao lado da minha esposa. Falar aqui para os meus 3 filhos. Gustavo, a Laís e o Vinícius. Nós somos seus intercessores. Nós somos seus intercessores. E nós entendemos que nós somos chamados para entrar na arca. No texto que nós lemos, nós entendemos que nós somos chamados para fugir. E fugir
daquilo que não é vida para a gente. Então nós temos o Senhor que nos pegou pela mão, entendeu, Vinícius? Entendeu, Laís? Entendeu, Gustavo? Entendeu, Lu? O Senhor nos pegou pela mão e falou assim: ora, só olha para frente. A gente está pronto? Não, nós não estamos prontos, a começar de mim. Eu não estou pronto. Mas eu lembro de Paulo falando assim: eu sei que eu não estou pronto, mas uma coisa eu faço, desvencilhando-me, deixando para trás tudo aquilo que pode me atrapalhar, eu prossigo para o alvo da minha recompensa em Jesus Cristo. Então, minha família, e eu estou fazendo isso para que você pense comigo o que eu estou dizendo para minha. Não, nunca vamos esquecer que nós estamos de mão dada andando. Tudo mais que de alguma forma queira me atrapalhar, Lucimara, Laís, Vinícius e Gustavo, a gente tem que virar as costas para tudo e para todos. A gente só não pode virar as costas para Jesus. Tem coisas que, nisso que eu estou pregando, e nisso que eu estou fazendo com a minha família, tem coisas que têm significado para nós aqui. Cada um aqui está fazendo a sua reflexão. Mas isso também serve para você e para a sua família. Uma coisa eu já decidi diante de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E eu declaro aqui salvação e total libertação sobre a minha família e sobre toda a descendência que o Senhor nos acrescentar até que Ele venha. Porque todas as estratégias infernais contra a minha família já foram denunciadas e rechaçadas pelo Senhor da vida, o meu Deus e o meu Salvador. Eu recomendo que você faça a mesma coisa em relação à sua vida, em relação a toda a sua família. E que nós juntos possamos crer hoje pela manhã que o Senhor está fazendo em nós aqui uma grande obra de libertação, de salvação, porque nós fomos chamados para a liberdade em Jesus Cristo. Para a liberdade em Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção enquanto você ora e você faz dessa canção uma declaração de fé para a gente encerrar juntos daqui uns minutinhos. Se